Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que prazer estar aqui com vocês para mais um estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Cardassari e deixo aqui o meu abraço a todos vocês espalhados aí por tantos continentes, por tantos países que falam português e que acompanham semanalmente pelos canais da Safeliz este estudo tão precioso da lição da Escola Sabatina. Estamos neste trimestre estudando o Evangelho de Marcos, estamos avançando no estudo de cada semana, estamos chegando agora à lição número 10, e antes de entrarmos na lição 10, você se lembra como terminamos a lição número 9? Sim, terminamos com aquela pergunta do escriba, dirigindo-se a Jesus porque achou que ele havia dado boas respostas. Ele pergunta qual era o maior de todos os mandamentos, e Jesus responde que o primeiro e grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças da alma, e o segundo mandamento semelhante a esse era amar ao próximo. Ambas as respostas baseadas e sustentadas em textos das Escrituras. Assim, a vida de Jesus sempre foi baseada nas Escrituras Sagradas, como deve ser a nossa vida também. O título da nossa lição, Os Últimos Dias. E antes de entrarmos para o seu estudo, que tal fazermos uma oração? Você me acompanha? Curve sua fronte, feche seus olhos. Senhor Deus Pai Nosso, dá-nos agora clareza de entendimento e compreensão para estudarmos a lição desta semana. Também usa-me como teu instrumento, Senhor, na exposição dos assuntos mais importantes desta lição. Oramos, Senhor, também pedindo um coração disposto a viver as coisas aprendidas, e o fazemos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu gosto de recordar quando estudamos os eventos finais da vida de Jesus. É sempre muito interessante acompanhar Jesus nesta última semana. Então nós vimos que Jesus vem chegando, ele sai de Jericó, onde ele curou o cego Bartimeu, ele se dirige a Jerusalém, deve ter chegado na semana anterior à semana da crucifixão, talvez na quinta ou sexta-feira, não temos essa informação. Se hospeda em casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. No sábado deve ter desfrutado de um sábado abençoado, talvez em preparo para o seu sacrifício. À noite ele recebe uma festa em casa de Simão, e Maria o unge com o vaso de alabastro, e no domingo pela manhã ele entra triunfalmente em Jerusalém, e depois de olhar todas as coisas no templo, ele volta para Betânia. Na segunda-feira, Jesus então sai de Betânia, tendo fome, vê uma figueira com folhas, vai até ela, não havia frutos, ele pronuncia uma maldição, ele segue em jornada até o templo. Jesus ali passa o dia purificando o templo e outras conversas mais, e eles voltam para Betânia. Na terça-feira, então, de manhã, outra vez, eles saem de Betânia. Os discípulos se admiram que a figueira havia secado. Jesus aproveita para fazer ali o ensinamento de uma vida cristã, de uma vida religiosa verdadeiramente com frutos, e eles seguem outra vez para Jerusalém. Jesus vai entrar no templo de novo, e nessa oportunidade é a última vez que Jesus vai entrar no templo. E nós estamos justamente no estudo deste momento, dessa última passagem. Já vimos vários acontecimentos dessa terça-feira. Agora vamos ver os acontecimentos finais desta terça-feira, começando com uma pequena história registrada aqui em Marcos capítulo 12, verso 41 a 44, e depois já vamos ingressar no capítulo 13, que é um correspondente do sermão profético de Mateus 24 e Lucas 21. E esse é o que nós vamos estudar. O autor ainda faz um destaque interessante, que Marcos 13 deixa claro que o cumprimento do tempo do fim, ele vai desde os dias mais próximos a Jesus até os dias mais distantes, concluindo assim com a segunda vinda de Cristo, utilizando-se desta forma um padrão de interpretação profética conhecido como interpretação historicista, que vai desde o tempo do profeta que pronuncia a profecia até tempos futuros. Em contraste com outros métodos de interpretação, que todas as profecias encontraram seu cumprimento no passado, esse é o método preterista, ou o método futurista, em que todas as profecias se cumprirão no futuro. Nós, adventistas do sétimo dia, adotamos o método da
interpretação historicista. As profecias se cumprem ao longo da história e acontecem desde o tempo presente do profeta que as pronuncia até dias mais distantes, terminando, neste caso, com a volta de Jesus. Estes ensinos de Marcos são interessantes, muitos deles, eles aconteceram como resposta às perguntas feitas ou pelos fariseus, saduceus, ou esses escribas, os próprios sacerdotes, ou mesmo os discípulos. E estas perguntas suscitadas por esses homens, às vezes com motivações bem diferentes, elas também são oportunidades de aprendizado e de bênção para todos nós. Assim, vamos seguir na lição desta semana. Aqui colocamos um ponto final no sábado à tarde. Na lição do domingo, nós vamos então verificar a porção que está no livro de Marcos 12, versos 41 a 44, e onde vamos observar uma cena muito interessante de Jesus, que estava ali próximo ao gasofilácio, e obviamente se uma viúva, uma mulher, chegou até esse lugar, era conhecido como o pátio, um pátio onde tinham acesso as mulheres. E esse espaço, a partir dali, as mulheres não podiam entrar. E Jesus então vê aquela mulher pobre, uma viúva, colocar 2 moedinhas. Interessante que Lucas também faz esse comentário, mas não diz que oferta ela deu. E Marcos faz essa observação no verso 42, dizendo que se tratavam 2 pequenas moedas, que se tratavam de um valor correspondente a 1 quadrante. Muito possivelmente essa moeda fosse um lepto ou lepta, e cada uma delas equivalia a 1/32 de um denário, ou seja, uma 32ª parte do salário de um dia de um trabalhador comum naqueles dias. Então, a mulher deu 2 dessas moedinhas, né, equivalente então a 2 vezes esse lepto, ou seja, 1/64 do trabalho de um jornaleiro, de um diarista naquele tempo, né? E Jesus faz uma observação muito interessante, que ela havia dado mais do que todos, e os discípulos se admiraram. Na verdade, os outros ofertantes levavam somas muito maiores, mas Jesus não está falando aqui de quantia, ele está falando de qualidade. Então, Jesus diz que ela havia dado mais do que todos, porque todos haviam dado do que estava sobrando, mas ela havia dado tudo aquilo que possuía. Irmãos, este episódio registrado aqui em Marcos e também em Lucas, eles servem para nós fazermos uma reflexão acerca da nossa fidelidade. Nós, como adventistas do 7º dia, acreditamos que devemos devolver para Deus uma 10ª parte de tudo aquilo que recebemos e ganhamos. Aquilo que nós chamamos de dízimo. O dízimo é sagrado, é santo, pertence ao Senhor, é devolvido na igreja, é devolvido para um uso exclusivo, para um fim e um propósito exclusivo, que é o uso da pregação do Evangelho. Depois nós temos também as ofertas voluntárias, cujo percentual é determinado pelo ofertante. Você é que determina o percentual das ofertas que você vai dar, podendo ser 1%, 2%, 10%, e há pessoas que elegem até percentuais maiores. E a pergunta que fazemos é: temos nós sido fiéis a Deus na devolução dos dízimos desse dinheiro sagrado, a 10ª parte do que recebemos? Temos sido fiéis também na entrega das ofertas? Sabe, irmãos, se havia um tempo de dúvidas quanto à honestidade, quanto ao bom uso dos recursos, eram aqueles dias em que Jesus estava entre nós no templo. Havia todo um sistema de extorsão, todo um sistema de corrupção para mau uso dos recursos do templo, mas isso não inibiu aquela pobre mulher no seu ato de adoração. A adoração, irmãos, a devolução das nossas ofertas e dos nossos dízimos não tem a ver, não pode ser motivada, não pode estar vinculada à atitude dos que lideram a igreja, à forma como eles tratam esses recursos. Isso eles darão conta a Deus e responderão a Deus. A nossa fidelidade não está baseada
naquilo que os homens fazem com o dinheiro que depositamos ali, mas no nosso reconhecimento daquilo que Deus realiza em nossa vida, de quem é Deus e o que Ele faz em nossa vida. Essa é a base da nossa fidelidade. E aqui, irmãos, nós ainda encontramos a lição fortalecendo esse pensamento, não é? Que muitas pessoas que optam por reter dízimos e as ofertas quando os líderes cometem os seus equívocos, estão vinculando as suas doações às ações destas pessoas, ao passo que aquilo que nos motiva, aqui ele coloca uma razão a mais, deveria ser sempre motivada pela nossa gratidão a Deus. Por mais tentador que isso possa parecer, ou seja, desviar recursos por conta da conduta errada de homens, isso jamais deveria ser a nossa prática. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos homens e mulheres fiéis na devolução do dízimo, na entrega das ofertas, e que o exemplo desta viúva pobre, e aqui mais uma vez eu vou mencionar a palavra sacrifício. Muitos de nós, nos dias atuais, não sabemos o que é sacrificar-se pelas coisas de Deus. Quem de nós daria tudo o que tem no ofertório? Quem de nós entregaria tudo? Para nós pensarmos. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos fiéis naquilo que Ele nos orienta, naquilo que a sua palavra nos orienta e nos ensina a respeito dos dízimos e das ofertas. Aqui pomos um ponto final na lição do domingo. Vamos agora avançar para a lição da segunda-feira, onde começaremos o estudo do capítulo 13 de Marcos, que tem aqui como título a lição da segunda-feira, Não Ficará Pedra sobre Pedra. Então, para lembrarmos, Jesus está ali no templo, ele observa aquela cena da mulher, da viúva pobre, depositando todos os seus recursos, e aqui o texto nos diz que, primeiro versículo do capítulo 13, ao sair do templo, ou seja, Jesus se retira. Possivelmente já no final da tarde, Jesus está saindo do templo e ele vai em direção ao Monte das Oliveiras. É só lermos aqui os versos iniciais, capítulo 13, versos 1, 2, né? E os discípulos, olhando para a estrutura maravilhosa, encantadora do templo, eles dizem, verso 1, Mestre, que pedras, que construções, que arquitetura, que coisa maravilhosa. E Jesus então disse, vocês estão vendo essas coisas? Vem esta construção, essa majestosa construção, pois eu digo para vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o verso seguinte então nos diz que 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, chegaram a ele em particular e lhe perguntaram, que sinais está aqui no verso 4, diz-nos então, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Eles já haviam saído do templo, há um vale entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, eles passaram por esse vale, e eu imagino que eles, assentados ali, na altura onde eles podiam ver o mármore branco do templo e os raios do sol poente ali incidindo sobre aquele mármore, formavam um espetáculo lindo, uma cena majestosa. Eu imagino que Jesus ali sentado com seus discípulos, ele então começa a fazer a narrativa dos sinais a partir do verso 5, e é curioso, meus amigos, queridos irmãos, observar que a primeira coisa que Jesus apresenta, que Jesus fala é, vede que ninguém vos engane, verso 5. E ele vai repetir essa questão do engano aqui, nesse capítulo de Marcos 3 vezes, em Mateus 4 vezes. Então, nós também somos chamados, somos exortados a não sermos enganados. Não sermos enganados. Irmãos, a nossa âncora segura é estudar, meditar, ler a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Elas precisam ser a âncora da nossa fé, a âncora da nossa alma. E Marcos, desses versos 5 até o 13, o autor faz uma observação muito interessante, que Jesus, ele gastou parte desses momentos iniciais
não descrevendo a queda de Jerusalém, nem as coisas do final do mundo, mas próximas da sua volta, mas falando dos desafios que os discípulos iriam enfrentar no exercício do ministério, na prática do discipulado. Eles não teriam vida fácil. Jesus tentava prepará-los de todas as formas. Eles seriam julgados, perseguidos, muitos deles se tornariam mártires, alguns seriam mortos. Na verdade, todos os discípulos morreram como mártires, apenas João de morte natural. Mas em meio a todas estas coisas, todo esse cenário de luta, de dificuldade, Jesus ainda disse que ainda não era o fim de todas as coisas. Ainda não era o fim. E é muito interessante, irmãos, que a lição da segunda-feira, ela termina dizendo que a conclusão dessas palavras da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer pelas turbulências e pelas provações. Eles devem ficar vigilantes para que possam perceber a atuação do Espírito Santo na vida de cada um e no livramento que Deus vai fazer. Olha que coisa interessante. Num primeiro momento, a primeira atenção de Jesus é dada aos discípulos. Uma coisa a mais. O livro Desejado Todas as Nações, no capítulo 69, quando Ellen White vai comentar esse sermão profético, ela menciona que intencionalmente Jesus misturou os acontecimentos que eles sofreriam mais imediatamente, as tribulações mais imediatas, depois da destruição de Jerusalém, que nem todos os discípulos assistiram, e com os acontecimentos relacionados à volta de Jesus. E ela explica que Jesus fez isso intencionalmente, porque se ele deixasse as coisas muito definidamente claras, isso teria produzido um grande desânimo nos discípulos. Veja que este assunto, quando nós estudamos os eventos finais, os sinais da volta de Jesus, deve haver sempre uma sensibilidade, deve haver ternura e misericórdia no coração. Jesus nos ensina isso na forma como ele misericordiosamente ele mistura os fatos e os acontecimentos da destruição de Jerusalém, do ministério dos discípulos com muitas provações e da sua volta para que ninguém desanimasse. Então, o assunto da volta de Jesus, dos eventos finais, não pode ser estudado com catastrofismo, com alarmismo, assustando as pessoas. Não é essa a forma de estudar esse assunto. Devem ser estudados com o espírito igual ao que Jesus ensinou aos discípulos, sempre demonstrando amor, misericórdia, compaixão, porque nem todas as pessoas recebem as cenas cruéis do final da mesma maneira. Então nós temos que ter também uma palavra sensível e um cuidado especial para contar todas as coisas que vão acontecer, mas de uma forma a que produza ânimo, encorajamento e não desânimo. Então aqui nós terminamos a lição da segunda-feira. Avançando para a terça-feira, o autor traz aqui uma frase muito significativa da lição, e é em torno dessa frase que todas as coisas vão girar de uma certa maneira aqui nessa primeira parte do discurso de Jesus. Então ele começa gastando um bom tempo ali, uma boa parte dos versículos, orientando os discípulos acerca das tribulações que eles próprios iriam sofrer e que a igreja de Deus passaria por essas tribulações. E então chegamos ao verso 14, onde vamos encontrar o seguinte. Vou até pedir para a produção colocar aí o texto com os caracteres. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aí Jesus continua dizendo. Então essa expressão, o abominável da desolação, tem suscitado grande parte de estudos, e muitos estudos, e provocações teológicas, e pesquisas. E, finalmente, o que significa este abominável da desolação? E o nosso autor ele é muito preciso, ele está em pleno acordo com o comentário bíblico adventista, e ele crava sem nenhuma dúvida que este abominável da desolação se refere à destruição de Jerusalém. E especialmente lembrando, tendo-se em conta que a presença de elementos ou símbolos pagãos e gentios nos recintos do templo
em áreas sagradas era uma abominação para o judeu. Essa era a mentalidade judaica. Então, lembrando que Jerusalém foi inicialmente cercada no ano 66, ainda sob o governo do imperador Nero, e esse cerco durou pouquíssimos dias. A história diz que 4 a 5 dias esse cerco foi levantado. Mas este foi o sinal, quando viu Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegado o momento de sair de Jerusalém. E todos os cristãos, irmãos, que prestaram atenção nas palavras de Jesus e que prestaram atenção neste cerco do general Sestio, que em 66, 4 anos antes de Tito, cerca a cidade e inexplicavelmente, quando ele tinha todos os recursos para aniquilar a cidade, ele se retira. Este foi o sinal para que os cristãos saíssem de Jerusalém. E todos aqueles que creram nas palavras de Jesus saíram de Jerusalém, e nenhum cristão, Ellen White afirma isso, morreu na destruição de Jerusalém porque foram fiéis à profecia de Jesus. Sestio se retira, vem o general Tito no ano 70. Tito era filho do imperador Vespasiano, depois ele mesmo, por um curto período de 79 a 81, ele também seria imperador, e finalmente o seu irmão Domiciano, que foi um dos mais terríveis perseguidores da igreja, indo de 81 a 96, foi ele que lançou João num caldeirão de óleo fervente e finalmente o exilou na ilha de Patmos. Mas vamos voltar aqui para o general Tito. Então, quando esse cerco se formou, se imagina que ele tenha durado talvez cerca de 6 meses, o período aí, alguns historiadores falam um período, outros falam outro, mas cerca de 6 meses, e se estima que 1 milhão de pessoas tenham morrido no cerco da cidade de Jerusalém. É uma coisa impressionante, é um dado, eu não sei com que base se estabelece um dado como esse, mas seja lá como for, mesmo que não seja esse o número verdadeiro, as descrições são alarmantes. A quantidade de cruzes, não havia espaço no entorno de Jerusalém para se fincar uma cruz sequer, lembrando o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então este abominável da desolação, não resta nenhuma dúvida, ele está vinculado a Daniel 9:27, interessante que ele aparece também em 11:31 e 12:11 do livro de Daniel, pelo menos nessas 3 vezes, aparece a expressão o abominável da desolação. Esta conexão, veja que importante, irmãos, esta conexão é a segunda vez, então, que no ministério de Jesus, uma conexão com a profecia de Daniel, com a explicação lá da profecia de Daniel, capítulo 9, quando no meio da semana o ungido seria tirado. Então Jesus faz uma aplicação para inaugurar o seu ministério, dizendo que o tempo estava cumprido. E que tempo era esse? Era o tempo da última semana, da 70ª semana, dedicada para o povo de Israel. E agora, perto de ser retirado o ungido, a quem se refere o Messias, que já vamos explicitar aqui na próxima pergunta, não é? Jesus faz essa afirmação. Então, o abominável da desolação, não resta nenhuma dúvida, a destruição de Jerusalém com a profanação dos espaços do templo com símbolos pagãos, com símbolos gentios. E a lição pergunta: quem é o ungido, quem é o príncipe que haveria de vir? Então, o ungido, mencionados lá em Daniel 9, 26, 27, ungido, essa palavra tem a origem no hebraico, né, uma tradução do hebraico Mashiach, ou Messiah, e ele significa o Messias, e ele se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse príncipe que estava para vir, que a pergunta número 4 também coloca, então ele se refere à pessoa do general Tito, filho de Vespasiano, o imperador, que foi o instrumento, o general que conduziu o cerco a Jerusalém e produziu depois a destruição que nós já conhecemos, que nós já mencionamos. E este abominável da desolação, embora possa haver interpretações diferentes, referindo-se à profanação de Antíoco Epifânio no 2º século a.C., mas nós entendemos que não, que ele se refere no método da interpretação historicista, algo a que Jesus estava mencionando, algo que aconteceria em breve, no futuro, e não se referindo àquilo que havia ocorrido no passado. Muito bem, irmãos. A lição termina com aquelas letrinhas menores lá embaixo, dizendo o seguinte: se, assim como a predição de Jesus acerca da destruição de Jerusalém teve um cumprimento fatal, exato, como nós estamos nos comportando a outras profecias da palavra de Deus,
que apontam para o final do mundo, para nós pensarmos. Assim como tantas profecias tiveram exatidão no seu cumprimento, por que duvidarmos que aquelas que estão no futuro também se cumprirão? Aqui então fazemos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, que tem como título A Grande Tribulação, nós vamos então avançar aqui nos versos de Marcos e o autor vai destacar, eu vou pedir para a produção novamente colocar os caracteres do verso 19, que é o verso destacado nesta lição, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Observe que agora Jesus coloca este tempo no tempo verbal, no tempo futuro. No tempo futuro haverá, coisa que estava para acontecer. E da mesma forma como Marcos 13:14, que nós vimos aqui na lição da terça-feira, nos remete a Daniel capítulo 9, esta descrição que vai dos versos 19 ao 23 aqui do capítulo 13 de Marcos, o autor propõe que eles estejam relacionados aos capítulos 7 e 8 de Daniel, onde nos é apresentado um período profético especialmente, um período profético de grande tribulação. Então, veja como Jesus foi orientando os seus discípulos, os desafios que eles encontrariam na prática do seu ministério assim que Jesus fosse assunto aos céus, depois as tribulações sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, e depois sobre a igreja. E a igreja foi perseguida pelos judeus, ela foi perseguida pelos gentios, ela foi perseguida pelo Império Romano e finalmente ela foi perseguida por Roma papal. E esta parte, esse período de tempo explicitado aqui na perseguição de Roma papal, ele vai mencionado ali em Daniel e depois repetido em Apocalipse várias vezes, o período dos 1260 dias, também conhecido como a profecia da supremacia papal. Ele vai do ano 538 ao ano 1798, e onde houve intensa perseguição. E é muito interessante, eu apreciei muito isso aqui, irmãos, uma explicação bem coerente do autor, porque logo em seguida, o verso 20 nos diz: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Esta abreviação a que Jesus se refere, registrada aqui no versículo 20, sem dúvida nenhuma, ela se refere à diminuição da atrocidade perseguidora de Roma papal após a Reforma Protestante. Ainda houve vários movimentos perseguidores, mas com uma diminuição até o momento final, em 1798, quando, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier aprisiona o Papa Pio VI, que já havia se retirado de Roma, e ele então morre nessa condição, numa condição de prisioneiro. E aí foi posto o momento final, foi estabelecido o marco final deste período, mas a perseguição havia sim diminuído. E é interessante, irmãos, que o autor também aplica isso para nos dizer que, da mesma forma como Deus ofereceu por misericórdia uma diminuição dessa fúria perseguidora, ele também nos oferece esperança para enfrentarmos os eventos finais. O texto ele vai terminar fazendo já uma ponte de ligação com a lição que vamos estudar já na quinta-feira, referindo-se à volta de Jesus. Então, o autor aproveita isso para nos apresentar uma palavra de motivação, olhando e compreendendo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus por seu povo. E muitos, mesmo que Deus não tenha impedido que muitos dos cristãos baixassem a sepultura e fossem vítimas das atrocidades, mas as suas promessas permanecem e estes que morreram em Cristo estão guardados para a ressurreição final. E a lição, então,
mais uma vez nos alerta aqui, terminando no verso 22, por surgirão falsos cristos, falsos profetas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, a forma como o mal se agigantará no final dos tempos, as estratégias e estratagemas que Satanás criará para enganar. E quando aqui Marcos coloca, se possível, os próprios escolhidos, mesmo aqueles que estão fundamentados na palavra, estão firmemente consagrados, são estudos, até estes, irmãos, sofrerão tentações e vão balançar na sua fé, possivelmente. E que dizer então daqueles que têm a sua fé como uma casquinha de ovo não fundamentada na palavra de Deus? Não suportarão. Os enganos serão terríveis. E aqui, mais uma vez, então, Jesus nos orienta a estarmos alertas e, claro, destaca a importância e o valor da palavra de Deus para nos preparar contra as falsidades que surgirão. Aqui, então, fazemos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando, então, para a quinta, o capítulo alcança o seu ápice, né? O abominável da desolação puxou ali uma série de elementos em torno dele. Agora, então, o desfecho deste capítulo, desse sermão profético, ele vai nos apontar para a vinda do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus. E este registro vai aparecer aqui nos versículos finais do capítulo 13, dos versos 24 até o verso 37. E o autor, embora não utilize todos os versos para fazer comentário, né? Mas ele reafirma a crença dos adventistas do sétimo dia na palavra de Deus que aponta para a volta de Jesus. Ele cita aqui o apóstolo São Paulo, descrevendo a volta de Jesus ali na primeira carta, aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 16, menciona as palavras de Pedro na segunda carta, capítulo 3, versos 3 a 13, menciona as diversas vezes que o Apocalipse enfatiza a volta de Jesus. E ele destaca então que essa volta será pessoal, literal, visível e audível. Todos o verão quando Jesus regressar. Apocalipse 1:7, nós lembramos muito disso. No entanto, o autor vai suscitar aqui dois textos que podem trazer polêmica. E eu acho interessante porque a beleza da volta de Jesus, muitas vezes ela é obliterada por incompreensões distorcidas, e há tanta gente boa que distorce as questões da volta de Jesus, e mesmo entre nós adventistas do sétimo dia, uma tendência constante de marcar datas, de estabelecer prazos. Irmão, irmã, não caia nessa bobagem, não caia nessa tentação de entrar na conversa desses abelhudos que informam e querem estabelecer a todo custo uma data para a volta de Jesus. E aqui então o verso 32 é muito claro, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E antes desse verso, no verso 30, Jesus faz essa afirmação polêmica, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ora, a que Jesus estava se referindo? Esta geração. Então o autor vai explicar na lição que há várias interpretações, mas aquela que os adventistas do sétimo dia que nós acreditamos é que Jesus faz aqui um jogo de palavras, né? Ao mencionar esta geração, ele se referia às pessoas com quem ele estava ali relacionado e conversando, e que muitos deles acompanhariam e testemunhariam os eventos e acontecimentos que culminariam na destruição de Jerusalém. Nem todos, mas muitos deles. Então, este versículo 30 diz respeito a esse grupo. Jesus não está dizendo que alguém ia viver 2000 anos, mas ele está dizendo que muitos daquela geração, eles veriam os acontecimentos relacionados à destruição de Jerusalém. Esse é o verso 30. E quando Jesus, então, menciona aquele dia, ele se refere à sua volta, à volta de Jesus, referindo-se, mais uma vez, que desse dia e hora ninguém sabe. Então, deixamos isso bem claro. O verso 30 se refere à geração ali próxima de Jesus, sendo muitos deles testemunhas da destruição de Jerusalém, e o verso 32 se refere à volta de Jesus. E aqui ele termina com uma ênfase na preparação. Eu gosto de como ele termina: o que porém vos digo a todos, vigiai.
embora o autor não tenha utilizado tanta ênfase nessa expressão, eu faço isso por minha conta, dizendo, irmãos, nós precisamos estar alertas, estar atentos e vigiar. E a melhor forma de vigiar é a trilogia, é o estudo da palavra de Deus, tempo para oração e testemunho. Não há melhor forma de vigiar do que isto. Assim, fechamos aqui a lição da quinta-feira, pondo um ponto final na quinta-feira. Avançamos para a sexta-feira, chegamos ao final de mais uma lição. Interessante, irmãos, que nós iremos, nas próximas lições, temos mais 3 semanas no trimestre, e em cada uma delas vamos estudar mais um capítulo de Marcos, o 14, o 15 e o 16. Então o autor fez uma boa distribuição, né? Mas que possamos, lembrando ainda da lição de ontem, conservar a orientação de Jesus sobre a vigilância. E interessante que Ellen White, o autor, traz esse texto do Desejado, página 509, dizendo que os que aguardam, bem no meio do parágrafo, os que aguardam o Senhor purificam o coração pela obediência e com vigilante espera combinam ativo serviço. Olha que coisa linda! Um coração santificado, afastado do pecado, das coisas imundas e mãos operosas no serviço para o Mestre. Que coisa linda! Nós não sabemos, o parágrafo começa assim, o tempo exato de sua vinda, mas somos advertidos a vigiar. Essa é a advertência. Não é o tempo, irmãos, o tempo nós não sabemos. Não caia nessa estrada de especulação, que isso é obra do inimigo, é obra de Satanás, e os que fazem isso são instrumentos de Satanás também. E ele deixa 4 perguntas. Eu creio que hoje nós temos aqui um tempinho para relembrar as 4. Eu vou mencioná-las sem muitos comentários. Estamos doando para a obra de Deus do que nos sobra ou sendo fiéis a Deus com sacrifício? Pergunta 1. Segunda, por que Deus tem permitido a perseguição? Lembramos, irmãos, que vivemos num mundo de pecado, onde o pecado impera e Deus já tem determinado o fim de todo sofrimento, o fim de toda maldade. E mesmo quando não há resposta para o sofrimento, nós olhamos para Jesus e nos enchemos de emoção, porque o dia em que não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrimas, esse dia já está determinado, ele vai chegar e nesse dia nós desfrutaremos dessa bênção. Terceira, que sinais da volta de Jesus estão aos nossos olhos claros e patentes hoje? E finalmente, depois que as pessoas descansam nesse mundo e morrem, qual será a próxima coisa que verão? Sem dúvida, aqueles que morrerem salvos em Jesus, quando ressuscitarem, verão o seu anjo e depois verão a Cristo e verão os remidos. Queridos amigos e irmãos, que Deus nos abençoe. Agradecemos a Deus pelo privilégio de ter estudado mais uma lição da Escola Sabatina e eu desejo que cada um de vocês, aonde você possa estar nesse mundo afora, você esteja apegado com Deus, em comunhão com Jesus, firmado na sua palavra. Eu tenho encontrado muitas pessoas que acompanham a lição, que estão sendo abençoados com a lição, que compartilham a lição. Se você tem sido abençoado, compartilhe também essa lição e que Deus nos abençoe para sermos servos vigilantes, nos prepararmos para receber o nosso Senhor Jesus nas nuvens do céu e ouvir dele o convite: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você ora comigo? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos muito por tuas bênçãos preciosas, por separarmos um tempo de cada dia para o estudo da lição da Escola Sabatina, que nos abençoa, nos orienta, nos adverte, nos consola e nos conforta, e que a tua graça seja sobre nós, que os pedidos de oração do teu povo sejam ouvidos, que aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho renovem a sua fé em Cristo, e que possamos ser fiéis neste mundo e aguardar ativos e operosos a volta do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos, pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, até a semana que vem.